o que leva um país a acusar publicamente uma superpotência de planejar um ataque contra ela mesma. Bom, hoje a gente vai fundo numa história que parece de espionagem, mas é pura tensão geopolítica no Caribe. Tudo por causa de um único navio de guerra americano que acabou virando o estopim de uma crise internacional. Vamos mergulhar nessa teia de acusações e narrativas que se chocam. E para a gente conseguir navegar por essa história complexa, nosso guia vai ser a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, do dia 28 de outubro. É com base nas informações que eles apuraram que a gente vai montar as peças desse quebra-cabeça. A história toda começa com uma alegação assim bombástica, feita pelo governo da Venezuela, a de que existiria um plano secreto da CIA, todo arquitetado para desestabilizar o país. Mas qual seria o objetivo final desse plano? Segundo a denúncia venezuelana, a meta era muito clara. Era, nas palavras deles, para justificar uma agressão contra o nosso país. Ou seja, a ideia seria criar um motivo falso para uma intervenção militar. A Venezuela detalha como seria essa conspiração. Seria uma operação que a gente chama de bandeira falsa, sabe? Um ataque encenado para poder culpar o inimigo. O plano teria 3 etapas. Primeiro, uma suposta célula criminosa a serviço da CIA atacaria o navio de guerra americano, ou USS Gravely. Segundo passo, a culpa seria jogada na hora no colo do governo do Nicolás Maduro. E por fim, a justificativa, esse incidente forjado seria o pretexto perfeito para uma intervenção militar. Agora, uma acusação grave como essa não surge do nada, né? Para entender por que isso está acontecendo agora, a gente precisa dar um passo para trás. Essa denúncia é só o capítulo mais recente de uma escalada de tensão bem perigosa que já vinha acontecendo ali no Caribe. E a geografia nesse caso é fundamental. O epicentro da crise, o navio USS Gravely, ele não está do outro lado do mundo. Ele está ancorado em Trinidad e Tobago, que fica literalmente na porta de casa da Venezuela. É essa proximidade que transforma uma simples presença naval num verdadeiro barril de pólvora. E é aqui que a gente vê o nó da questão. A gente tem um único fato, um navio de guerra americano na região. Só que isso gera 2 narrativas completamente opostas. Para Caracas, é uma provocação, uma grave ameaça. Já para Washington e para Trinidad e Tobago, que está recebendo o navio, é só um exercício de cooperação e segurança. 2 realidades, um só navio. A chegada do USS Gravely também não é um evento isolado. Como a reportagem do Estadão mostra, ela é o ponto alto de uma escalada de pressão. Tudo começou em agosto, com o envio de outras embarcações para lá. Depois, os Estados Unidos começaram operações aéreas na região, oficialmente para combater o tráfico. E a tensão subiu ainda mais quando Washington ofereceu uma recompensa de $50 milhões pela captura do Nicolás Maduro. Cada passo foi aumentando a aposta até chegar nesse impasse. Com acusações tão sérias voando para todo lado, fica uma pergunta, né? O que diz o país que está literalmente no meio desse fogo cruzado, abrigando o navio americano? Vamos ver agora qual é a versão oficial de Trinidad e Tobago. A resposta deles é bem pragmática, bem direta. A presença do navio americano, segundo as autoridades de lá, tem um objetivo muito claro: reforçar a cooperação em segurança e combater o crime transnacional. Uma justificativa técnica focada em problemas da região. Então, a posição de Trinidad e Tobago é um ato de equilíbrio delicado. De um lado, eles defendem a parceria com os Estados Unidos, dizendo que é uma cooperação necessária contra o crime. Mas do outro lado, eles tentam acalmar os ânimos com a Venezuela, reafirmando os laços de amizade e uma história compartilhada. É uma tentativa de andar numa corda bamba diplomática. E, no meio desse impasse todo, um novo ator entra em cena. Mas não com mais armas, e sim com uma proposta de diálogo. O Brasil se coloca como um possível mediador, tentando achar uma saída diplomática para essa crise que ameaça a estabilidade de todo mundo por aqui. A visão brasileira fica muito bem resumida nessa fala do presidente Lula, registrada pelo Estadão. Ele disse que o Brasil pode ajudar a manter a América do Sul como uma zona de paz. A oferta é clara: usar a diplomacia para construir pontes entre Washington e Caracas e evitar que essa faísca no Caribe coloque fogo no continente inteiro. E assim, a gente chega ao centro do problema. Depois de ouvir todas as versões, o que sobra é um impasse total. A questão não é mais só sobre um navio. Virou uma verdadeira guerra de narrativas, onde a verdade parece que foi a primeira a se perder. Olha, o conflito se resume a 3 visões que simplesmente não se encaixam. De um lado, a Venezuela, que se vê como vítima e denuncia uma agressão prestes a acontecer. Do outro, os Estados Unidos e Trinidad e Tobago, que falam a língua da cooperação e segurança. E, tentando equilibrar a balança, o Brasil,
que apela para a diplomacia e para a manutenção da paz. São 3 narrativas, 3 objetivos e um impasse bem perigoso no horizonte. E no fim, a pergunta que fica pairando sobre o Caribe ecoa por todo o continente: o que vem agora? Será que as vozes da diplomacia vão conseguir superar o barulho dos tambores de guerra? O caminho que for escolhido nos próximos dias vai definir não só o futuro da relação entre EUA e Venezuela, mas o futuro da paz em toda a América do Sul. A escolha entre o confronto e o diálogo nunca foi tão crucial.